Amados, vamos ler a palavra de Deus e meditar ainda nesse tema do culto de hoje, gostoso, festivo, alegre, que é a bênção dos pais aos filhos. Tema dessa noite: abençoando vossos filhos. 1 Crônicas 16, 43, Antigo Testamento, texto falando da vida de Davi. Crônicas dos Reis, capítulo 16, verso 43. Último versículo do capítulo 16 de 1 Crônicas. Diz assim, apenas o verso 3, depois nós vamos dar um salto para o Novo Testamento. Então o rei se retirou todo o povo, relendo, 16:43, então se retirou todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Amém? Oremos. Pai de amor, somos gratos a Ti, ó Pai, pela família, e especialmente porque o Senhor constituiu a família. O Senhor uniu o homem e a mulher, deu à mulher o dom de gerar o filho em seu ventre, mas também pela união do casal, e de assim constituir uma família abençoada por Ti. Que o Senhor também nos ensine essa noite, lendo a Tua Escritura, de sermos pais abençoadores de nossos filhos. Amém e amém. Davi volta para abençoar a casa, preocupado com a família, com a esposa e com os filhos. Um pai que quer trazer a bênção de Deus do culto para a sua família. Quero pedir aos irmãos também que abram o texto em Hebreus 11, capítulo da carta aos Hebreus, capítulo 11, apenas o verso 20 e 21. Texto famoso que fala da fé, né? O verso 1 fala sobre uma definição do que é fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Mas lá aí vem os patriarcas, tudo que os pais da fé, aqueles homens valorosos do Antigo Testamento fizeram. Chega no verso 20, diz assim: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Que coisa linda! Os pais abençoando os seus filhos. Irmãos, parece algo lógico. Pai que abençoa os seus filhos, que bom que seria. É natural, mas não tem sido lógico. Porque o que a gente escuta nas esquinas, nas ruas, nas filas de banco, nas padarias, nos mercados, é pai falando: seu sem vergonha, seu safado, sai daqui, moleque. Para piorar algumas vezes, você não vale nada. Você é um sem vergonha mesmo, hein? Seu safado, seu mentiroso. E começa a despejar muitas palavras sobre seus filhos. Os pais judeus da tradição antiga, do Antigo Testamento, costumava colocar mel na boca dos filhos. Para que isso?
Não é porque ele estava com a boca amarga, não. Mas que o profeta um dia experimentou também comer do rolo. E diz o profeta que a palavra tinha gosto de mel. Era doce como mel. Tradição judaica então pingava algumas gotas, uma colherada, assim como fosse, de mel na boca dos filhos, para mostrar a eles que a lei e a palavra do Senhor é boa e doce como mel. Pais que querem abençoar os filhos, seja através da palavra de Deus, seja através da oração, seja através de conduzir ao templo, os pais estão prontos a abençoar. Os pais judeus, a partir de Abraão, circuncidaram os filhos, homens, a partir do 8º dia de vida, como uma promessa de Deus, mas não só de reunir o povo, de marcar esse povo na carne, mas também o sinal da bênção de Deus. Eu estou com este povo. Amém? Meus irmãos, os pais, quando obedecem a palavra de Deus, em conduzir os filhos no caminho do Senhor, em dar mel nas vossas bocas aos filhos, e não palavras de maldição, nós estamos abençoando os nossos filhos. Tudo isso, todas essas formas da bíblica, profetizada, formas dos pais requerer aos filhos a bênção de Deus, levar os filhos ao conhecimento e à presença de Deus. No Velho Testamento as crianças não entravam lá no templo, era coisa do sacerdote. Matança de animais não era um ambiente para as crianças. Os pais vinham trazendo a bênção aos filhos. Levar a bênção aos filhos. Sacrificar pelo pecado dos filhos, pelo pecado da família. A bênção dos pais aos filhos. Diz o texto então de Hebreus 11, pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú. Esse texto é a história de Gênesis, quando Isaac chama o filho para lhe dar uma bênção. Para quê? Tem saúde? Não tem, sabe trabalhar? Sabia. Sabia caçar? Sabia que Esaú era um exímio caçador e o pai lhe pede para fazer uma caça, um cozido. Sabia se virar, homem formado. Mas faltava algo especial: a bênção de Deus e a bênção do Pai. Jesus abençoou os seus discípulos, proferindo: vocês são sal da terra. Dá uma palavra profética e abençoadora: vocês são sal da terra e luz do mundo. Eles ainda não estavam sendo sal da terra e luz do mundo. Uma palavra de bênção, uma palavra profética, e Jesus abençoa, fala para esse povo. Isaac abençoa Jacó e Esaú. Jacó abençoa seus 12 filhos, um por um. Chama um e dá uma palavra. Chama o outro, dá uma outra palavra. Ora a Deus abençoando. Alguns de uma maneira mais profética, direcional, outra mais genérica, uma palavra mais comum de orientação, de aconselhamento. Mais uma bênção de Deus a todos eles. É comum na tradição judaica, da onde o texto bíblico nos ensina, dos pais abençoar os seus filhos, em especial o pai homem, mas hoje nós não temos essa cultura patriarcal de só o pai abençoar. Isso não dispensa a bênção materna de jeito nenhum.
Apenas porque naquela época só se falava do Pai. Só se falava do Pai. Mas não é esse o nosso contexto. E não é essa a teologia de toda a Bíblia. Se nós vermos a história de Ana, quem que leva um menino? Quem que dedica Samuel a Eli, o sacerdote? Ana que toma a frente e consagra aquele menino ao Senhor. Amém? Então você vê que não é assim. As mulheres também tinham essa iniciativa de Deus abençoar os filhos. A bênção deve ser verbalizada. Gente, interessante isso. Pai, você diz para o seu filho que o ama? Digo não. Mas eu amo tanto ele. Pai, mas você nunca disse para o seu filho que você o ama? Rapaz, fui criado numa cultura que a gente não era muito meloso, não. Tem gente que acha que não ser meloso é uma virtude. Outros acham também que ser meloso é virtude. Eu sou dos melosos. Dos beijos, dos abraços, e gruda. Eu sou desses. Não só com a minha família, até com os irmãos, né, irmão? Eu sou meio desse jeitão. Mas aqueles que aprenderam a não verbalizar, a não falar e abençoar os seus filhos, irmão, não perca mais tempo. Fale para o seu filho que o ama. Não perca tempo. A bênção deve ser verbalizada e não apenas escondida no coração. Mas o meu filho sabe que eu amo. Sabe? Porque ele deduziu. Por que você dá muito presente no dia do aniversário, no dia do Natal? Como que esse filho sabe? Você já falou, contou? Não, nunca falei. Esse filho pode até saber. Mas enquanto não ouvir da boca do Senhor e da Senhora, esse filho vai ficar esperando. Em sua boca pode brotar bênção ou maldição. A gente sabe que nós não queremos amaldiçoar nossos filhos, nós temos medo. Não vou amaldiçoar, não. Não vou chamar meu filho de praga, não. De porcaria, não, de jeito nenhum. Nossa, que isso? Mas também falar a bênção, a gente se intimida, a gente se esquece e acaba não verbalizando nada. Maldição não devia mesmo e não faz por medo e por temor a Deus. Mas por que não verbaliza a bênção? Liberar palavras de bênção e amor cura a alma de um filho ferido. Verbalizar cura. A gente fala muito para marido e mulher, né? Já falou para tua esposa que ama ela hoje? Já falou? Está aí do lado, dá um cutuca. Beijo, linda. Pode ir lá, aproveita a oportunidade. A gente fala muito isso para casais, né? Mas nós temos que lembrar isso de pai para filho. Não é de filho para pai, não. Porque o filho não tem obrigação de dizer não. Obrigação, não. Obrigação o pai tem que de ensinar o filho a dizer isso. E se eu tenho certeza, com o ensino da palavra de Deus, o pai que ama o filho, eu duvido o filho não responder: também te amo, pai. Também te amo. A bênção tem que ser verbalizada. Primeiro, nós temos que ter a consciência de abençoar. É uma prática do povo de Deus de abençoar os filhos. Segundo, que essa bênção tem que ser falada e verbalizada. Nós vimos aqui que Isaac fala com Jacó, Esaú. Depois Jacó aprendeu a ser abençoado pelo seu pai, agora pratica diante dos seus 12 filhos. E fala para cada um dos seus 12 filhos. Falou. Não deixou eles subentender, não. Subentender. Deduzir. Fale. Terceiro ensino. Quero que os irmãos abram no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 16. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 16.
um ato que o Senhor Jesus nos ensina. Marcos capítulo 10, verso 16. Falando das crianças, né? Acho que até voltar um pouco aí até o verso 13. Começando do 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que o tocasse, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, vendo-os, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Aleluia. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E o verso 16: então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Outro ensino para nós. Não quero me delongar aqui na questão do abraço. Pai tem que abraçar seus filhos. Abraça desde quando é pequenininho, está no colo. Vai crescendo. O adolescente tem essa questão da rebeldia, de se afastar do papai. Eu não sou mais criança de ficar no colo, não. O adolescente é fogo, né? Ele já quer se isolar do pai. Pai, não deixa não. Chama aqui, rapaz, me abraça aqui. Deixa eu te dar um beijo. Porque depois que se distanciar, depois não volta, para voltar é mais difícil. Entorta a vara enquanto está verde, viu? E aqui o texto diz o seguinte: nos braços e impondo-lhe as mãos. Ah, mão, aqui é um gesto bonito. Gesto bíblico de Deus ensinando para nós. Estenda a mão. Nós acabamos de fazer aqui no batismo. Impor as mãos e abençoar. Pastor, não faz isso no final do culto? Pastor, toda a tradição nossa vai dar a bênção final, a bênção sacerdotal. Estende as mãos. Os irmãos fazem o quê? Alguns recebe. Sinal de envio, sinal de recebimento. Eu recebo. Me abençoe, pastor. Abençoa. Abençoa seu filho, que estenda a mão. Tem pai que acha que não pode fazer isso, que isso é coisa de pastor. Mentira, irmão. Isso é coisa de gente que tem fé em Deus. O que quer dizer o ato de impor as mãos? É o ato de transferência. É um ato simbólico, obviamente. Será que sai foguinho da mão aqui? Sai foguinho no jogo de videogame, né? Fire! Né? Assim de jogo, não é? Fogo! Mas não é assim não, irmão. Não é sai fogo da mão não, né? Fogo! Hayuke, aqueles joguinhos assim? Lembraram, né? Hayuke! Não é isso aqui não, irmão. Street Fighter, né, Ricão? Lembrou, né, meu? Estender a mão não é isso, não é mandar fogo da mão, não vai sair fogo, não. É um ato simbólico de autoridade e ordenança de Deus. Faça isso. Envie a bênção através da imposição das mãos. Jesus fez isso. E essa é uma tradição que Deus colocou nos meios do seu povo. Pai, coloca o seu filho diante. Põe a mão na cabeça desse baixinho e ora por ele. Duas autoridades você está exercendo aí: pai e mãe. Se eu falar pai e mãe, também pega para você. Primeira autoridade de pai e de mãe. Autoridade constituída por Deus, jurídica também, né? Para quem quiser puxar esse assunto, puxa. Autoridade jurídica. Até os 18 aos 21, você é responsável por ele, você tem autoridade. Os políticos esqueceram. Será que a partir dos 16 os pais votam pelos filhos? Eu não entendo esse Brasil, mas tudo bem. Então, interessante, esse negócio de redução da maioridade. Para algumas coisas pode reduzir, para outras não pode. Eu não entendo esse negócio. Para votar nos malucos, ele pode com 16 anos. Para ir para a cadeia e responder pelos seus atos, não. Né? Esses dias você pode decidir o futuro do Brasil aos 16 anos, vá às urnas. E com 16 ele não pode decidir o futuro da sua própria vida. Com 16 anos ele decide o futuro do Brasil, mas da sua vida não.
Desculpa, mas eu não entendo. Vamos lá, o assunto não é esse. Mas pai, você tem autoridade de pai para abençoar o seu filho. E aqui o Senhor nos ensina, pai, faça isso, porque ao estender as suas mãos, eu estou estendendo as minhas, você está enviando a minha bênção. É um ato de transferência. Um ato de transferência. Põe a mão sobre o animal, sobre o bode, envia sobre ele seus pecados e manda o bode. E por que existe o bode expiatório? De expiar os pecados, mandar embora. Impõe a mão sobre ele e transfere os seus pecados. Ore, sacrifique o cordeiro, simbolizando, quando esse ato de impor a mão é um ato de transferência. Transfere a bênção de Deus para os seus filhos. Creia nisso. Isso é palavra de Deus. Prega a bênção. Ore, impõe as mãos. Há uma tradição judaica que fazia, você pode achar até um pouco radical, extremista, mas coloque os seus filhos de joelho e o pai em pé, coloque a mão na cabeça da criança. Que isso? Não é assim que a tradição bíblica usa muita simbologia real, monárquica do rei, e para o rei se prostra. O soldado era com a espada lá, era prostrado, de joelho, e põe a espada lá no guerreiro para dar os... Então, essa autoridade, o pai simbolizando essa bênção divina, a autoridade de Deus e do pai sobre o filho. O filho vai aprender que ele está debaixo da autoridade do pai, da mãe e da autoridade de Deus. Chega no dia do aniversário, chega no culto de Natal, chega no culto da Páscoa, abençoa suas crianças de joelhos. Molecada, abençoa aqui, joelho aqui, turminha, todo mundo. O pai vai orar por vocês. Assistiram essa semana aí os 10 mandamentos, e o mandamento da Páscoa é maravilhosa, e graças a Deus que o texto conseguiu mostrar o texto bíblico de uma maneira interessante. Pai, que história é essa? Para que matar o cordeiro? Por que nós vamos ter que fazer isso? E o texto bíblico fala, pai, que rito é esse? Quando a criança pergunta, pai, que história é isso? O que está acontecendo? O pai tem que explicar. Filho, esse aqui é para toda a nossa vida, para perpetuar o dia que nós fomos libertos do jugo do Egito. Ensina a criança, explique para ela. Chega no Natal, na Páscoa, põe a molecada de joelho, vamos orar por vocês. Pai, mas por que fazer isso? A oportunidade, quando a molecada pergunta, você já responde. Porque filho, Deus nos abençoa. E Ele deu autoridade para nós, os pais, para a mamãe, para o vovô e para a vovó, de impor as mãos e abençoar. Você quer ser abençoado por Deus? Sim, vão querer todo mundo. Os pais precisam praticar e impor as mãos. E uma coisa gostosa, maravilhosa, de abençoar os vossos filhos, é que a bênção é irrevogável. Glória a Deus. Gente, a bênção proclamada, declarada sobre os filhos, ninguém pode tirar. Vamos ver o texto, Gênesis 27, 33. Gênesis 27, sobre o texto de Jacó e Esaú. Gênesis 27, 33. Já estamos caminhando para o final. 27, 33 nos diz assim: então estremeceu Isaque de violência, comoção, e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Disse o pai: eu comi de tudo, antes que viesse
e o abençoei, e ele será abençoado. Todos nós sabemos que Jacó roubou a bênção do seu irmão Esaú. Isaac chamou Esaú e falou: filho, vem cá, eu vou ter uma bênção para você, a bênção do filho mais velho, do primogênito. Você vai e faz uma caça e traz para mim. Aí a mamãe já ajudou o filhinho com aquela história toda, né? Me dá uma raiva com aquela história, mas tudo bem. Essas mães abençoadas. E aí fez correndo uma sopinha, uma comidinha de carne para o filho mais novo, Jacó, enrolou ele numas roupas de pelo e foi na frente, roubou a bênção do irmão mais velho, do Esaú. E o pai, já devido à idade, à confusão, estava já cego, caiu no engano do filho e da esposa. Bem, quando Esaú vem com a caça para pegar a bênção que era dele, em obediência ao pai, o pai estremeceu. Gente, bonito isso. Estremeceu de comoção, porque deve ter dado aquele arrepio na espinha. Sabe aquele arrepio assim? Ixi, o que está acontecendo? Alguma coisa aconteceu aqui, e séria. Porque o pai falou: que é, pois, aquele então? Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Porque eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei. E aqui o X da questão: e ele será abençoado. Agora você que chegou depois, não dá mais. Eu não posso retirar a bênção dele e enviar para você. O que foi dado a ele é para ele. O que for dado a ele é para ele. O texto, nós sabemos que o Isaac o abençoou também, uma outra bênção. Aquela ficou para Jacó. Romanos 12, 29. Voltemos ao Novo Testamento. Carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 11, verso de número 29, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus decretou sobre a sua vida, a bênção de Deus, são irrevogáveis. Nem você, nem ninguém, e muito menos o diabo, pode tirar sobre a sua vida. Pai, que coisa poderosa você tem nas suas mãos em autoridade dada por Deus. Hoje é dia dos pais orar pelos vossos filhos. Alguém pode, por favor, chamar o departamento infantil lá? Cleidinha, ajuda eu. Pede para Carla ir apressar lá e interromper e vir para cá. Para que nós possamos, como pais e filhos, encerrar nessa noite tão gostosa, noite de batismo infantil, noite de refletirmos do nosso dever de abençoar os filhos. Se você tem seu filho pequeno aqui, você vai impor as mãos sobre ele. Se você não tem seus filhos aqui, não tem problema, estica essa mão mesmo. E pela fé. E se possível, lá em casa você o faça, em alguma oportunidade o faça. Impõe a mão sobre ele e abençoa. Hoje é dia de nós obedecermos a palavra do Senhor. Não só abençoando os filhos através do batismo, uma ordenança de Deus, mas também dia a dia. Lembrando os irmãos, não devemos esquecer de verbalizar. Não devemos esquecer de declamar o nosso amor e não esquecermos de declamar as bênçãos de Deus. Filho, Jesus te ama. Filho, Jesus morreu por você. Filha, você é especial aos olhos de Deus. Não deixe que ninguém o toque, porque teu corpo é santo. Diga para o seu varão, para a sua menina:
você é santo do Senhor. Ô Pai, eu sou santinho, tem alguma auréola aqui em cima de mim? Não, a palavra santo quer dizer separado, guardado. Você pertence a Deus. Isso é ser santo. Se nós não fôssemos santos, Deus não falava: santificai-vos, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. É uma ordenança, nós temos que buscar a santificação, a purificação e a separação das coisas do mundo. Então nós queremos que você ensine isso aos seus filhos, mas temos que fazer. Amém?